Boa noite novamente, amada igreja. Louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor já realizou em nosso meio. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 12 ao 18. Filipenses 1, dos versos 12 ao 18. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos 12 ao 18. Se todos encontraram, assim diz a bendita palavra do Senhor. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregando a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Amém, meus irmãos? Vamos orar novamente. Santo e eterno Deus, te louvamos, Senhor, pela tua palavra lida, mas sabemos, Senhor, que carecemos da iluminação do teu Santo Espírito para que possamos compreender as tuas palavras. Por isso te pedimos, Senhor, ilumina os nossos corações, a nossa mente, para que possamos compreender a tua palavra e, compreendendo a tua palavra, possamos vivê-la de forma integral, para a honra e para a glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, existe uma expressão ou um ditado popular que geralmente é muito utilizado, que é: a beleza se encontra nos olhos de quem vê. Muito embora essa expressão geralmente ela seja usada normalmente sem um pretexto, geralmente quem fala isso às vezes nem tem entendimento do que está falando, mas ela é uma expressão que aponta para um problema, ou um tipo de filosofia, ou um tipo de ideologia que se encontra em nossos dias, que prega que todas as coisas são relativas e que, por isso, não existe uma verdade absoluta. Só que qual é o problema dessa afirmação? Quando você afirma que não existe uma verdade absoluta, e aqui a verdade ela depende de pessoa para pessoa, ou seja, cada um possui a sua verdade, isso em si mesmo já é uma contradição. Porque para isso ser verdade é necessário que exista uma verdade que vai fazer com que cada verdade seja uma verdade em si mesmo. Ou seja, o próprio pensamento em si já é contraditório. Pense, por exemplo, que mesmo que nós não concordemos com este pensamento de que cada um possui a sua verdade, mas nós de fato entendemos que algumas coisas são relativas e que, dependendo da perspectiva que nós observamos as coisas ao nosso redor, as coisas que nos acontecem, dependendo da forma como nós olhamos, os óculos que nós utilizamos para interpretar a nossa realidade, é possível que nós possamos encarar as coisas de melhor forma ou de pior. A gente pode ser mais otimista ou pessimista diante de algumas circunstâncias. E eu queria dar como exemplo aos irmãos, por exemplo, quando o gigante Golias se levanta diante do povo de Israel, aquele exército do povo de Deus lá, disperso, o povo olhava para aquele homem tão grande, um homem gigante,
E os soldados, atemorizados em seu coração, certamente diziam: um homem desse tamanho, a gente está ferrado, vai morrer todo mundo, não vai sobrar ninguém, ele é muito grande. Por outro lado, quando ninguém nem esperava, chega um rapazinho, muito jovem, o mais jovem da casa de seu pai, alguém que não era nem considerado, uma vez que o profeta foi à sua casa, pediu para ver todos os filhos de Jessé e ele deixou passar Davi, porque entendeu que era de menos importância. Mas aquele rapazinho mais jovem de sua casa, ele chega, olha para aquele gigante, aquele homem tão grande, e certamente na sua cabeça deve ter passado o seguinte: um homem desse tamanho, com uma cabeça desse tamanho, e eu não erro uma pedra na testa dele de jeito nenhum. Ou seja, a depender da perspectiva, dos óculos que nós olhamos para as circunstâncias, nós podemos ser mais otimistas ou mais pessimistas quanto àquilo que se nos acontece. Mas, brincadeiras à parte, quando nós olhamos para as circunstâncias com um olhar mais elevado, e quando eu falo mais elevado, não é mais elevado de nós mesmos, mas é um olhar mais elevado da providência de Deus, e mesmo em meio aos sofrimentos, nós tendemos a enxergar Deus trabalhando em nosso favor e os seus planos sendo plenamente cumpridos em nossas vidas. E é exatamente por isso que em Romanos, no capítulo 8, verso 28, o apóstolo Paulo ele afirma que Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam. Após saudar os irmãos e falar sobre a sua alegria na comunhão desta igreja, a igreja de Filipos, Paulo agora ele pretende torná-los cientes sobre a sua situação atual. Nós temos que lembrar aqui que o apóstolo Paulo estava em cadeias, ele estava preso. Então, ele estava preso, mas o texto aponta, e o reverendo Hernandes, pregando na carta de Paulo aos Filipenses, ele faz questão de enfatizar que o apóstolo estava preso, mas o evangelho continuava vivo e operante, mesmo que o evangelista estivesse preso. Paulo entende, irmãos, que o Senhor tem guiado os seus passos e que todas as coisas, sejam boas ou não, ou seja, sejam coisas boas ou más, estão sob a direção de Deus. Nada escapa ao olhar de Deus e ao seu domínio. Se nós não olharmos com uma perspectiva da providência de Deus, certamente não veremos nada de bom em tudo que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Foi por isso que eu pedi ao irmão Celso que tocasse esse último cântico. Porque quando nós olhamos para a vida de Paulo, se a gente não olhar na perspectiva, com os óculos da providência de Deus, nós não vamos enxergar nada de bom que pudesse encorajá-lo a pregar o Evangelho. Em Atos 16, por exemplo, nós descobrimos que o apóstolo, enquanto esteve em Filipos, foi preso e açoitado ilegitimamente. Ele foi colocado no tronco e humilhado diante de todos. Esses, no entanto, foram só alguns dos momentos dramáticos vividos por ele ali naquele local e durante toda a sua vida. Há muito mais em sua lembrança que poderia lhe tornar uma pessoa amarga, sem estímulo para o trabalho missionário. Às vezes a gente vê as pessoas desistindo de pregar o Evangelho, de propagar as boas novas do Evangelho por muito menos do que isso. E o apóstolo Paulo ele passou por muita coisa que, se fôssemos encarar com a visão que muitos têm hoje, seria motivo para viver uma vida amarga, reclamando de tudo e já desestimulado a pregar o Evangelho. Mas apesar de tudo isso, o apóstolo Paulo não vê seus sofrimentos como uma derrota, mas uma expressão da providência de Deus impulsionando a pregação do Evangelho por meio de sua instrumentalidade. O caso, irmãos, é que não é que Paulo tem uma visão romântica do ministério como alguns podem pensar. Às vezes a gente tem que ter cuidado para não ter aquela visão romântica do ministério e, como dizia um cantor antigo, pregar somente as rosas sem lembrar dos espinhos. Mas Paulo ele tem consciência e, aliás, a sua consciência está cativa à palavra de Deus e à sua vontade.
E mesmo que as coisas vão mal, mesmo quando as coisas vão mal, ele consegue ter alegria por reconhecer que Deus está convertendo seus sofrimentos em glória, não para si mesmo, não para o apóstolo Paulo, mas em glória para o Evangelho de Cristo Jesus. Por isso eu convido os irmãos a meditar hoje sobre o tema alegrando-se na providência. E como é que o Senhor demonstrou a sua providência na vida do apóstolo Paulo? Em primeiro lugar, o Senhor demonstrou sua providência na vida do apóstolo Paulo, convertendo os seus sofrimentos em testemunho. Observem comigo o verso de número 12. Ele diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo inicia essa perícope aqui com uma conjunção lógica transicional. Isso aponta para o fato de que ele, após ter falado da alegria na comunhão dos irmãos, o texto que precede a esse, ele agora quer fazê-los cientes de algo novo. O que ele vai falar agora é algo novo. Ele quer dar notícias de como é que está a sua situação ali. A palavra aqui traduzida na área por cientificar-vos é a palavra gnoskei, que vem da palavra grega gnosko, que significa conhecer. E pode ser traduzida como quero que saibais. Ou seja, Paulo ele tinha intenção de passar uma informação que era necessária, uma informação importante para esses irmãos. Paulo havia passado por diversos momentos difíceis, sem falar que naquele momento, como eu já falei para os irmãos, ele estava preso. Ele estava preso numa casa, né? Foi dada essa liberdade a ele de alugar uma casa, e ali ele estava preso em domicílio, mas ainda assim estava em cárcere. Contudo, apesar de não falar de nenhum momento específico de sofrimento aqui, nós podemos citar algumas ocasiões que certamente estavam na mente do apóstolo Paulo quando ele se dirige a essa igreja, no versículo 12, falando das coisas que se lhe aconteceram. A título de exemplo, em Atos 21, colocando em risco a própria vida, Paulo viaja para Jerusalém. Lá ele foi acusado injustamente de levar um gentio chamado Trófimo para dentro da área do templo. Os irmãos podem verificar depois, no capítulo 21 de Atos, os versos 28 e 29. Na ocasião, o apóstolo foi espancado e quase morto, se não fosse a intervenção das próprias autoridades romanas. Se não fossem as autoridades romanas, ele teria sido morto. Em Atos 23, ele foi levado ao Sinédrio para ser julgado. Na ocasião, segundo narra Lucas, havia mais de 40 judeus comprometidos a não comer. Os camaradas jejuaram. Eles se comprometeram a não comer nem beber enquanto o apóstolo Paulo não fosse morto. Isso está lá no capítulo 23, os versos 12 e 13 de Atos dos Apóstolos. Ainda no capítulo 23, os versos 16 e 17, por graça divina, um sobrinho de Paulo, que é citado no texto, ouviu a trama proposta por esses mais de 40 judeus e foi correndo avisar ao apóstolo. Paulo então envia o rapaz, o sobrinho, até o comandante para que este tome ciência do que estava acontecendo ali na ocasião. E Deus, mais uma vez, irmãos, livrou a vida de Paulo. Porque o comandante, Cláudio Lísias, ordenou a 2 centuriões que organizassem um destacamento de 200 soldados, 70 soldados de cavalaria e outros 200 soldados armados com lanças, além de animais, para levarem o apóstolo em segurança ao governador Félix, para que ele ali pudesse estar diante do governador. No capítulo 24, diante do governador Félix, Paulo sofre novamente tentativa de suborno agora. E vendo o governador que não teria êxito com o apóstolo Paulo, permitiu que ele ficasse preso por 2 anos ali. 2 anos depois, Paulo foi julgado pelo rei Agripa. E nessa ocasião, como um cidadão romano, ele tinha dupla cidadania, ele apelou para estar diante de César, imperador. Tendo seu apelo alcançado êxito, ele conseguiu êxito, ele foi para diante do tribunal.
Paulo então foi colocado em um navio, junto com outros presos e enviado para Roma. E quando nós olhamos para tudo isso que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, e agora a gente diz, agora foi colocado no navio e foi enviado para Roma. Agora, na cabeça da gente, se a gente não conhecesse o restante do texto, a gente dizer, não, agora vai dar tudo certo. Certo? Não. Infelizmente não. Não acabou a luta do apóstolo. Em Atos 28, Paulo estava em um navio e após uma terrível tempestade, a embarcação fez o quê? Naufragou. Paulo e os que com ele estavam tiveram que nadar até uma ilha chamada Malta, a ilha de Malta. E diante de tanta desgraça, o Senhor ainda fez com que os nativos daquela ilha, que eram reconhecidos como bárbaros, eles agissem contra a própria natureza e usassem de benevolência para com o apóstolo Paulo e para com aqueles que estavam com o apóstolo Paulo. Eles o receberam, acenderam uma fogueira para que eles pudessem se secar e pudessem se aquecer. E o apóstolo Paulo, muito proativo, trabalhador, ele fez o quê? Se levantou e foi buscar lenha para colocar na fogueira, para alimentar a fogueira. E o que aconteceu? Uma víbora picou o apóstolo Paulo. Vocês podem ver que quando eu vejo essa história de Paulo, os fatos que ocorreram na vida de Paulo, eu lembro de uma série que a gente assistiu, Jânio, Desventuras em Série. São desventuras em série, uma atrás da outra. Não tem um minuto de paz o apóstolo Paulo. E as coisas vão dando errado, pelo menos na nossa ótica. Mas pela ótica da providência de Deus, as coisas estavam dando tudo certo. O Senhor estava fazendo com que os caminhos de Paulo fossem exatamente por onde o Senhor queria que fosse. Então os nativos, quando viram Paulo sendo picado pela víbora, entenderam que Paulo tinha sido punido pela deusa da justiça, a deusa Tênis. Só que, para a surpresa deles e de todos os outros que estavam com o apóstolo Paulo, o Senhor a quem Paulo servia e confiava o salvou mais uma vez, salvou sua vida, porque o veneno da víbora não fez mal algum ao apóstolo Paulo. E apesar de todo esse sofrimento, o apóstolo Paulo quer que os irmãos sejam ou vejam que Deus tem transformado os seus sofrimentos em bênção. E a bênção que ele está querendo que esses irmãos entendam aqui é a bênção do progresso do Evangelho. Ele demonstra essa verdade, irmãos, utilizando duas palavras. A primeira é a palavra malon, é um advérbio de comparação. Ela indica contraste e que é traduzida pela Ara como contribuir. Mas eu pessoalmente gostaria de sugerir uma tradução mais forte, como contribuído ainda mais. Não só contribuiu, contribuiu ainda mais. Paulo ele tinha plena consciência de que as suas tribulações tornaram o caminho do Evangelho ainda mais aberto. Essa certeza pode ser plenamente vista pela segunda palavra que ele utiliza aqui, que é uma palavra também muito importante nesse versículo, que é a palavra procopen. Eu lembrei que procopen se parece com o nome da avó de Jânio, que é Procope. Mas essa palavra é um substantivo traduzido por progresso, aqui pela nossa Bíblia. E o William Hendrickson, ele comentando esse texto, ele diz que a metáfora utilizada por Paulo aqui é de um exército. Os capacitados da engenharia seguem em frente para adequar o caminho aos demais soldados que o seguem. Paulo usa aqui a metáfora de um exército que tem sua divisão, cada um tem suas funções, e esse Procopen aqui seriam aqueles soldados da engenharia que iriam na frente, limpando o caminho, tirando os obstáculos, construindo estradas e construindo pontes para que os outros soldados, o restante da tropa, pudesse passar. E quantos de nós não passa, irmãos, por dificuldades em nossas vidas? Dificuldades muitas vezes, como dizem alguns irmãos nossos pentecostais, dificuldades tremendas. Nós somos muitas vezes molestados por doenças, falta das coisas necessárias, calúnias, mas o Senhor ele tem nos conduzido firmes pela sua misericórdia. Assim como Paulo, nós devemos ter uma visão mais elevada da providência de Deus. Nós devemos confiar que o Senhor é poderoso e que, segundo a sua vontade,
Ele pode transformar as nossas lutas em bonança para o louvor da sua graça. Que Deus seja sempre glorificado em nossas vidas e que nós possamos testemunhar da misericórdia do Senhor todos os dias e que o Evangelho tenha o seu caminho aplainado por meio dos grandes feitos do Senhor em nossa vida. Observem que durante a história da igreja sempre foi assim. O povo de Deus sempre foi sofrendo, ralando, apanhando, e o Senhor fazendo aquilo que Paulo entende e fala lá em Romanos 8, 28. O Senhor fazendo com que todas essas coisas, até aquelas que a gente não imagina, elas sejam modificadas para o progresso daqueles que amam a Deus. Deus faz com que todas essas coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que o buscam. E como o Senhor demonstrou a sua providência na vida do apóstolo Paulo? Em primeiro lugar, nós vimos que o Senhor demonstrou sua providência na vida do apóstolo Paulo, convertendo os seus sofrimentos em testemunho. Mas em segundo lugar, o Senhor converteu também a sua prisão em estímulo. Observem comigo os versos 13 e 14. Ele diz assim: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Paulo inicia esse versículo com uma conjunção adverbial de resultado, ou seja, uma vez que os sofrimentos de Paulo foram convertidos em testemunho e ele não perdeu a oportunidade que o Senhor lhe deu, a oportunidade que ele teve. Antes ele tornou conhecidas a toda a guarda pretoriana. O Evangelho foi anunciado não somente com palavras, mas o Evangelho foi anunciado com palavras e com poder. A guarda pretoriana, irmãos, era a elite do exército romano. Esses soldados que deveriam obrigatoriamente ser os melhores soldados da legião eram responsáveis pela segurança pessoal dos oficiais romanos provinciais. Com o início do Império, antes não era Império, mas com o início do Império, a prioridade passou agora a ser da guarda pretoriana, passou a ser a segurança do próprio imperador. E por isso que Augustus transformou a guarda pretoriana em sua guarda oficial. Esses soldados da guarda pretoriana, eles eram muito influentes e respeitados, mas eram também muito temidos, eles eram temidos por muitos. Foi a guarda pretoriana que executou Calígula, o terrível imperador Calígula, em 41 depois de Cristo, e pressionando o Senado para que reconhecesse a Cláudio como o novo imperador. Por aí você já tira a influência que a guarda pretoriana exercia. E o que nos impressiona é que Paulo ele pregou a Jesus para todos esses homens da guarda que cuidaram pessoalmente de sua prisão. Havia ali uma rotatividade. Então, pelo menos, ele tinha ali um soldado todo dia que revezava com o outro e cuidava dele. E ele aproveitou esse revezamento para pregar o Evangelho a toda a guarda pretoriana. Ele diz que as suas cadeias em Cristo foram conhecidas, ou seja, ficou notório, ficou apresentado de forma muito clara que Paulo não era um fora da lei, mas que ele estava preso por amor a Jesus Cristo e a mensagem do Evangelho. Uma tradução desse texto que me parece expressar de forma mais apropriada as palavras do Paulo é a tradução que nós encontramos na Almeida 21, que diz assim: a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. Ou seja, a prisão de Paulo não foi porque ele era um fora da lei. Ele estava preso por amor a Cristo, por amor ao Evangelho de Cristo. William Hendrickson destaca o seguinte: os guardas se revezavam. Desta forma, muitos deles entraram em contato com este apóstolo dos gentios. Assim, puderam perceber sua paciência, sua mansidão, sua coragem e sua inquebrantável lealdade às suas íntimas convicções.
Eles estavam impressionados. Sim, mesmo estes soldados duros, estes legionários rudes, que presumivelmente seriam, de alguma maneira, os menos afetados pelo Evangelho, na verdade, estavam profundamente abalados pelo que viam, pelo que ouviam e pelo que sentiam na presença de Paulo. Isso me faz pensar, por exemplo, que muitas vezes, quantos de nós, em nosso coração, nunca presumiu que tais e tais pessoas jamais poderiam ser alcançados pelo Evangelho? Já colocaram isso na cabeça? Já pensaram? Às vezes a gente olha para alguém e diz assim, rapaz, não vou pregar o Evangelho para essa pessoa, não. Às vezes por dois motivos. Primeiro, a pessoa olha assim e diz assim, não, eu vou pregar porque ele não vai crer. Você já colocou no seu coração que não vai pregar porque a pessoa não vai crer. Ou então, alguns dos irmãos que muitas vezes são mais orgulhosos, dizem assim, não vou pregar não porque ele não merece. Como se a gente merecesse ouvir a palavra do Evangelho. Então, irmãos, muitas vezes nós desistimos de falar de Cristo para algumas pessoas, porque em nosso próprio coração já decidimos que ela não dará ouvidos ou que ela não merece ouvir a mensagem do Evangelho. Mas nós encontramos nesse texto um incentivo a pregar a Cristo a todos que necessitam.